ser cheio do Espírito Santo, em todo o livro de Atos, está intimamente ligado à fala. Eles são cheios do Espírito Santo. Qual é a primeira ação após serem cheios? Eles falam. Em todo o livro de Atos você vai ver isso. Não sei se você já leu o livro de Atos inteiro. Se já leu, não sei se observou esse detalhe. Em todo o livro de Atos, todas as vezes que você lê que alguém foi cheio do Espírito Santo, logo em seguida, a primeira ação é falar. Aleluia. Foram cheios e falaram, pregaram, anunciaram, verbalizaram com intrepidez a palavra do Evangelho. Sabe, queridos irmãos e irmãs, não se sintam em desconforto com o que vou dizer, não se sintam constrangidos com o que vou dizer, mas eu preciso dizer, não é uma crítica à igreja pentecostal, porque eu sou um pregador pentecostal, nascido e criado nas Assembleias de Deus, uma igreja que podemos chamar de a maior denominação pentecostal no país. Portanto, não é uma crítica à igreja pentecostal, mas eu devo falar que eu tenho as minhas desconfianças. Eu, Nilson Gomes, eu tenho as minhas reservas. Eu tenho sim um pé atrás com crentes que se dizem cheios do Espírito Santo, com pastores e pregadores que se dizem cheios do Espírito Santo, com crentes que se dizem cheios do Espírito Santo, aqui, dentro de quatro paredes, no culto de domingo, culto da família. Senti um arrepio? Senti. Arrepiou. Eu vi bola de fogo, vi anjo. Às vezes não viu nada, mas sai dizendo que viu. Viu anjo, viu estrelinha, pulou. Tem uns que saem quebrando asa assim, parecendo que vai voar dentro da igreja. Corre, sapateia. Eu não tenho nada contra as expressões de alegria dos irmãos da igreja. Não é disso que eu estou falando. Mas eu preciso afirmar aqui hoje que eu tenho um pé atrás com gente assim, que aqui dentro ele faz e acontece. Falta pouco carregar a cadeira na cabeça dizendo que está cheio do Espírito Santo. Aqui dentro. Mas lá na rua dele ninguém nem sabe que ele é crente. Lá na faculdade dele nem passa pela cabeça do povo que ele é crente. E não é nem porque ele está dando mau testemunho, não é disso que eu estou falando. É porque ele não fala de Jesus, não tem paixão por falar de Jesus. Aliás, eu tenho as minhas desconfianças até com pregadores em cima do púlpito da igreja, que passa 1 hora pregando, 1 hora de relógio pregando no púlpito da igreja, conta a história de todo mundo, mas não fala de Jesus. Estou cheio do Espírito Santo, mas não fala de Jesus. A igreja foi cheia do Espírito Santo para anunciar Jesus Cristo ao mundo. É isto que está acontecendo aqui em Pentecostes. Igreja cheia do Espírito Santo, fala de Jesus, verbaliza, prega, anuncia. Primeira ação é a fala. Estão cheios e logo em seguida começam a falar. Pedro e João curaram um coxo na porta do templo Formosa. Foram chamados perante o Sinédrio, e o Sinédrio fez uma sabatina neles. Perguntaram a eles quem mandou eles fazer aquilo, em nome de quem, com qual poder, com qual autoridade. E Pedro respondeu no capítulo do número 4, versículo do número 10: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
Eu sempre gosto de dizer que aqui Pedro pregou o evangelho inteiro, de ponta a ponta. Você sabe o que é pregar o evangelho inteiro, de ponta a ponta? Pedro fez isso em apenas 3 versículos. No versículo 10, no versículo 11 e no versículo 12. Ele pregou o evangelho inteiro, de ponta a ponta. Falou de Jesus, falou da crucificação, falou da ressurreição, falou de Jesus como pedra rejeitada e que se tornou a principal pedra, a pedra angular, e falou da soterologia, a salvação em Jesus. Não há nenhum outro, nem embaixo do céu, nem embaixo da terra, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Queridos irmãos, que Pentecostes é esse que a igreja brasileira diz estar vivendo? Que Pentecostes é esse que as igrejas pentecostais neste país diz estar experimentando? Um Pentecoste em si mesmado, um Pentecoste racista, um Pentecoste preconceituoso, porque é aquele Pentecoste que diz assim: não, é só aqui dentro, é só dentro da minha bolha, é só na minha igreja, o poder de Deus é só aqui, porque é só fulano que é ousado, como se o Espírito Santo fosse encaixotado, engessado, e o Espírito Santo só trabalha aqui dentro, só faz assim desse jeito, porque lá não tem, porque lá não acontece, mas é só aqui que acontece. Eu não creio nesse Pentecostes. O Pentecostes que marcou a história da igreja vem derrubando paredes preconceituosas. Por que eu digo que veio derrubando paredes preconceituosas? Porque Pedro se colocou de pé no capítulo 2, versículo de número 16, capítulo 2 de Atos, versículo de número 16, Pedro se colocou de pé, e ele diz no versículo 16, o que está acontecendo aqui, é o que foi dito por meio do profeta Joel, e ele citou a profecia de Joel: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia, e profetizarão. Ainda no capítulo 2, versículo de número 38, Pedro responde àquela multidão, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos, não é só para os homens, não é só para os brancos, não é só para os ricos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. É a grande era do Espírito Santo. Homens e mulheres, feios e bonitos, ricos e pobres, pretos e brancos, todos são convocados e são chamados a participarem da grande família da fé. Arrependam-se e creiam no Evangelho. É a mensagem de Pentecostes. É nesse Pentecostes que eu creio. Eu sou pentecostal. E quando eu digo que sou pentecostal, eu não falo que sou pentecostal na perspectiva da nomenclatura ou do rótulo. Eu digo que sou pentecostal na perspectiva do Espírito Santo. Porque fomos revestidos pelo poder do Espírito Santo. Para quê? Para tornar notório o mistério de Cristo Jesus. Anunciar Cristo Jesus a todas as gentes e dizer: venham, venham, porque Jesus é o Senhor, o grande chefe, o grande Pai, o grande mestre, o querido mestre Senhor, que nos convida a cercar esta grande mesa.